Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Manuel. Que Deus possa abençoar meu amigo, minha amiga, o seu dia, o seu lar, a sua família. Peço a você que se ainda não for inscrito em nosso canal, tem um botãozinho logo abaixo e fazendo isso você vai estar nos ajudando. Peço também que se você acompanhar esse vídeo até o final e você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estamos numa série de estudos e essa série se chama Ouvindo a Voz de Deus. E hoje, pela graça do Senhor Deus, nós vamos para o nosso nono estudo da palavra do Senhor. A verdade sobre a morte. Convido você, onde você está, curve seus olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse presente estudo. Esteja conosco, nos ajude. Obrigado por tudo, nós agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá fazer a introdução do nosso tema. Aqui nos diz o seguinte, veja só. O que acontece a uma pessoa depois da morte? As tentativas feitas para responder a essas perguntas são muitas, e a maioria delas só consegue aprofundar a angústia e tristeza que envolvem o assunto e aumenta as dúvidas. Aqui diz assim: para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. E aqui diz: em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança. E aqui diz que só pode ser encontrada na palavra de Deus. Então, esse é o nosso tema de hoje. Falamos a verdade sobre a morte. A primeira pergunta é assim: veja só o que diz a primeira pergunta. Que material Deus usou para criar o homem? Gênesis 2, primeiro livro da Bíblia. Estou com minha Bíblia aqui em minhas mãos. Convido você que pegue a sua para nós estudarmos juntos. Do Gênesis 2, verso 7. Que material Deus usou para criar o homem? Aqui nos diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então veja só, que material Deus usou então para criar o homem, formar o homem? As Sagradas Escrituras está dizendo que Deus criou o homem do pó da terra. E Deus fez isso aqui, ó, soprou o seu fôlego de vida no homem e o homem passou a ser uma pessoa viva. Então nós temos aqui pó da terra mais fôlego de vida, que é igual a alma vivente, uma pessoa viva. A pergunta 2 diz assim: como a Bíblia se refere à alma? Eu convido você aí no livro aí de Ezequiel 18, verso 4. Ezequiel está depois aí do livro de Isaías, Jeremias. Você vai encontrar o livro de Ezequiel. Depois de Lamentações, Ezequiel 18, verso 4 nos diz o seguinte: veja só, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então você percebe o que o texto está dizendo? A alma do Pai, a alma do Filho é minha. A alma que pecar morrerá. Aqui está dizendo que são pessoas. Por que pessoas? Que só pode pecar uma pessoa que está viva. Você percebe? Quando nós pegamos o 18 ainda, capítulo 18 de Ezequiel, verso 20, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Você percebe? Então aqui a Bíblia apresenta a alma
referindo-se a pessoas, a uma pessoa viva. O que acontece com a pessoa, alma vivente, quando ela morre? O que acontece? Aí no capítulo 3 de Gênesis, e o verso 19, nos diz o seguinte: No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, a pessoa, quando ela morre, o que acontece com ela? Ela torna ao pó, porque do pó ela foi feita e ao pó ela tornará. Mas acontece uma outra coisa quando a pessoa, né, ela morre. Eu convido você a ir em Eclesiastes 12, verso 7. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. Eclesiastes 12 e o verso é o verso 7. Vamos ver o que acontece com a pessoa quando ela morre. Estou folheando aqui minha Bíblia. Convido você que faça o mesmo. O verso 7 nos diz assim, do capítulo 12 de Eclesiastes: E o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Então, nós vimos no texto anterior que o pó volta à terra, o corpo volta à terra e volta a ser pó, não é isso? Aqui já tem um complemento dizendo o seguinte: e o espírito volte a Deus, que o deu. Ou seja, isso aqui, ó, o fôlego que Deus deu, então volta para quem? Volta para Deus. Agora veja só, e o morto, a pessoa que morreu, ela tem memória? Ela tem consciência, vamos dizer assim? O capítulo 9 e o verso 5 diz assim, de Eclesiastes: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já no esquecimento. Então você percebe que o morto ele não tem consciência. O morto ele não sabe o que acontece debaixo do sol, nem em cima da terra. Você percebe? Agora veja só. Então, para onde vai a pessoa que morre? Para onde ela vai então? Quando nós pegamos o livro de Jó, convido você a voltar um pouquinho aí e vamos encontrar o livro de Jó. O capítulo 7 do livro de Jó e o verso 9 e 10. Então, para onde a pessoa vai quando morre? Vai para o céu? Vai para o inferno? Vai para o purgatório? Para onde vai? O capítulo 7, o verso 9 e 10 de Jó nos diz assim: Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. O verso 10 diz assim: Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Então a pessoa quando morre, ela vai para onde? Para a sepultura. Você percebe? Ela vai para a sepultura. Não vai nem para o céu, nem para o inferno, nem para lugar nenhum, mas vai para a sepultura. Agora veja só, nós temos uma outra pergunta aqui que diz assim: quem unicamente possui a imortalidade? Convido você a irmos no livro de Timóteo, 1 Timóteo, e veja só o que diz o livro de 1 Timóteo, capítulo 6, e o verso é o verso 16, que nos diz o seguinte: quem unicamente possui a imortalidade? O único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Quem é o único que possui a imortalidade? O nosso Deus eterno. É o único ser que é imortal. Você percebe? Aqui diz o seguinte, veja só. Sob que condição o homem conservaria a sua imortalidade? Quando Deus criou o homem lá no Éden, então Deus
deu ao homem a imortalidade, mas essa imortalidade existia uma condição para que o homem conservasse essa imortalidade. E qual seria a condição? Quando nós pegamos o capítulo 2 de Gênesis, e o verso é o verso 16 e o verso 17, nós vamos descobrir qual foi a condição de Deus para que o homem conservasse a sua imortalidade. Diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. O verso 16. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, qual foi a condição que Deus impôs ao homem? Que o homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Obediência. Essa foi a condição que Deus impôs ao homem. O que o pecado ocasionou ao ser humano? O que o pecado ocasionou ao ser humano? Convido você aí no livro de Romanos, capítulo 5, e o verso é o verso 12. Romanos 5, e o verso 12. O que o pecado ocasionou. Nos diz o seguinte, 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui diz que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora, sabe o que é interessante? Nós temos aí também no capítulo 6 de Romanos, verso 23, dizendo o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Você percebe? Então perceba o seguinte: o que o pecado ocasionou? A morte. A morte passou a todo ser humano. Seguindo aqui, diz o seguinte: como Jesus considerou a morte. João, capítulo 11, Evangelho de João, capítulo 11, do verso 11 ao verso 14. Como Jesus considerou a morte. João 11, do 11 ao 14, nos diz assim: Isso dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. O verso 12 nos diz assim: Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estarás salvo. O verso 13: Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles suponham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Você percebe aqui que Jesus compara a morte como o repouso do sono. Jesus compara a morte como o sono. E é verdade que quando nós estamos dormindo, nós estamos no estado de inconsciência. Nós não sabemos o que acontece ao nosso redor. Então, o estado dos mortos é um estado de inconsciência. A pessoa, quando está morto, ela dorme, ela descansa, ela repousa. É o repouso do sono. Agora, veja só. Até quando, os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? João 5, verso 28 e 29, nos responde essa pergunta. João, aí no Evangelho de João ainda, no capítulo 5, estou folheando minha Bíblia aqui e convido você que faça o mesmo. Nos diz o seguinte: 5, até quando os mortos continuarão na sepultura? Os mortos em Cristo, aqueles que morreram em Cristo. 5, verso 28 e 29, que nos diz o seguinte, veja só: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão,
O verso 29, que estiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, aqueles que estão descansando em Cristo, que morreram em Cristo, né? Até quando eles permanecerão na sepultura? Até na volta do Senhor Jesus. Então, aqui diz que eles ouvirão a voz do Senhor e ressuscitarão para a vida. Você percebe? Quando nós pegamos o livro aí também de 1 Tessalonicenses, convido você a irmos no livro 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, e o verso 16 diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvirá a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você percebe então? O texto diz a mesma coisa, né? Os mortos vão ressuscitar na vinda do Senhor Jesus. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar para a vida eterna. Agora aqui diz o seguinte: qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 51 ao 53. Capítulo 15, do 51 ao 53. Qual será a recompensa daqueles que participarão da primeira ressurreição? A palavra do Senhor nos diz assim: veja só. E eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. E o verso 53 nos diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então a pergunta aqui é o seguinte, qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição e receberão a imortalidade perdida no abrir e fechar de olhos? Que alegria saber que um dia o Senhor Jesus virá dar recompensa aos aos seus escolhidos, aos que um dia o aceitaram, né? Perceba que o Senhor tem essa promessa para aqueles que foram fiéis. Sabe, meu amigo, minha amiga, espero que Deus lhe abençoe através desse pequeno estudo da Palavra de Deus. E convido você a fechar os olhos e vamos orar comigo. Feche os olhos, vamos orar. Amado Deus, amado Pai, obrigado por o presente estudo da Tua Palavra. Fica conosco nesse dia, nos conceda um bom dia. Obrigado por tudo, eu agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.